Quem comprar mais materiais da sua cor, vence. Esse é apenas um dos vários desafios que vamos fazer nesse vídeo. E pra isso, eu convidei dois amigos. E nós transformamos a nossa casa em uma escola de verdade. Cada desafio vale uma estrela. E no final, quem tiver mais estrelas ganha um kit completo com todos os materiais escolares do canal. E quem perder vai ter que cumprir o pior castigo de todos os tempos. Acabamos de chegar na casa. Sinceramente, eu não quero começar o ano já perdendo ponto por estar sem uniforme. Bem melhor. Bom, meninos, hoje eu serei o diretor, professor e inspetor da escola. E vamos logo começar esse desafio porque eu não tenho o dia todo. Tá. Para essa primeira rodada, vocês precisam de mais material escolar. Quem comprar mais material escolar da sua cor, vence. Eu vou começar sorteando e vamos ver qual que é a minha cor. Minha cor é verde. Agora é a minha vez e tomara que eu tire uma boa cor. Pelo visto, tirei amarelo. Eu espero que eu tire uma cor bem fácil. Eu tirei rosa! E agora que vocês já têm as cores, vocês têm 1 hora para poder comprar o máximo de material escolar da sua cor. Valendo! Já cheguei numa loja agora para poder comprar os meus materiais amarelos e a primeira coisa que eu vou tentar comprar vai ser simplesmente uma mochila da minha cor. Como vocês podem ver, mano, a maioria das mochilas aqui são todas as cores escuras e eu não tô achando nenhuma amarela, pera. Se bem que aqui escondidinha tinha uma, hein, mano. Um material amarelo que a mochila eu já achei. Vamos ver agora se eu encontro algum caderno da minha cor. Vermelho, azul. Pera aqui, ó. Nossa, aqui tem vários amarelos. É um caderno mais simples, mas pelo menos é mais um material da minha cor. Galera, eu cheguei aqui na loja e a primeira coisa que eu vou olhar é a parte das mochilas, porque tem muita opção aqui. E eu acho que eu vou pegar essa daqui, gente. Ela tá até meio alta, mas eu acho que ela vai ser perfeita. Todo ano a gente precisa de mochila e estojo. E pra combinar com o meu estojo, eu preciso de algo rosa. Temos aqui algumas opções do Stitch, mas eu acho que eu vou escolher um, gente, mais simples. E eu já até achei um aqui que eu gostei bastante. Ele tem uma estrela, porque eu sou uma estrela, né, gente? Então acho que eu vou levar esse aqui mesmo. Cheguei aqui na parte de canetas, gente, e eu tenho certeza que vai ter muita coisa rosa. Inclusive, olha essa aqui, que maneira. Com certeza eu vou levar. Aqui é a ala das mochilas, mano, e tem uma infinidade de opções aqui. Mas essa daqui me serve, mano, porque é da cor que eu preciso. Não é um verde do tom que eu tô usando, mas não deixa de ser verde. Então a mochila eu já encontrei. Vim agora no corredor de canetinhas e, mano, marca-texto amarelo todo mundo sabe que existe. Ó, aqui já tem um marca-texto amarelo. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu acho que eu recolhi simplesmente todos os materiais amarelos que eu encontrei nesse corredor. Dá só uma olhada nisso, mano. Peguei um lápis gigante. Marca-texto amarelo, eu peguei vários, mano. Peguei todos que eu encontrei. Acabou que eu encontrei outras coisinhas também, como borracha amarela, tesoura amarela e até esse negócio molenga amarelo, que é um material escolar também. Essa cola que eu tava na dúvida se ia passar, porque a cola mesmo é transparente, mas a embalagem também é da minha cor. Então assim, eu vou levar tudo isso aqui, porque é tudo relativamente pronto pra eu ganhar essa rodada. Olha só, galera, eu achei aqui uma seção de Stitch, mas ano passado eu já comprei várias do Stitch. Então, como eu disse, esse ano eu vou inovar. E olha essa daqui, gente, é tipo um caracol. Eu achei ela super diferente, já vou colocar no meu carrinho. Eu preciso de mais canetas. E aqui eu achei várias muito fofinhas. Mas, gente, essa aqui em especial, ela é toda rosa. E ela tem uma bonequinha, como se tivesse com uma orelha de Labubu. Eu também achei essa outra aqui, que é um marca-texto. Eu acho que vai ser muito útil. Eu simplesmente acabei de encontrar uma caneta gigante rosa. Eu acho que essa caneta aqui é a minha cara. Eu não vou deixar ela pra trás de jeito nenhum. Galera, agora eu fiz a boa, mano. Encontrei um lugar aqui que tem muita coisa verde. E olha só, aqui ó, sem dó, já vou pegando aqui tudo que é verde. Essa canetinha verde. Eu estava procurando uma tinta verde. Achei. Apontador também é algo bem essencial no material, mano. E eu tô vendo aqui que tem várias opções. E verde é um dos que mais tem, mano. Dei sorte. Eu tô comprando os meus materiais, tô tentando pensar em outras coisas úteis. Já comprei borracha, lapiseira, caneta, mano, muita coisa. Mas eu ainda não achei nenhuma régua amarela. Galera, não achei régua, mas eu achei uma coisa que passa e é amarela. Isso aqui é simplesmente uma trena. Não é uma régua convencional, mas olha só, é útil, dá pra medir as coisas e funciona igual uma régua. Encontrei uma parte de réguas e aqui perto eu também achei um grampeador e um marca-texto de fita. Depois de pegar isso tudo, gente, eu finalizei as minhas compras e eu peguei muito material rosa e eu espero que eu tenha pegado mais quantidades que os meninos, porque eu quero muito ganhar. O tempo está encerrado e vamos ver quem pegou mais material escolar. Começando por você, Vini. 1, a mochila. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itens. Agora é com você, Naldinho. 1 com a mochila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itens também. Já eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itens. Ponto pra você, Jessie. Esse
E dessa forma, você acabou de ganhar uma estrela. Ai, eu acho que eu vou conseguir vencer esse desafio. Mochila maluca. Esse é o tema do próximo desafio. Professor, mas a gente já tem essas mochilas. Pois é, inclusive são as mochilas do canal, eu gosto muito delas. Pois é, mas vocês não irão usar elas hoje. Basicamente, vocês vão ter que criar a mochila do zero e eu vou avaliar ela com os seguintes critérios: aparência, resistência e volume. E quem fizer a melhor mochila, ganha uma estrela. Eu tô pensando na melhor ideia possível pra poder criar uma mochila maluca bem legal. E, sinceramente, uma coisa que tava bombando muito ano passado eram os labubus. Imagina só se eu criasse uma mochila que fosse uma máquina de pegar labubus. Deixa eu dar uma olhada no material que eu posso usar pra fazer essa mochila. E, bom, isso aqui é uma caixa de papelão e tem um formato bem interessante. Encaixa nas costas perfeitamente, como se fosse uma mochila. Eu acho que isso aqui vai funcionar muito bem como a base dela. Peguei uma outra caixa de papelão e a minha ideia vai ser prender ela na nossa caixa maior. Vou inclusive usar um pouco de fita pra prender, porque depois eu vim personalizando a minha mochila. Então essa primeira base só tem que ser resistente pra começar. Como eu tô falando de uma mochila máquina de pegar labubus, todas as vending machines que a gente vê por aí, a gente consegue ver o que tem dentro. Então eu acho interessante fazer um recorte aqui assim também, justamente pra passar essa ideia. Olha só que legal que tá ficando. Galera, depois de muito pensar, o Biel é o nosso júri, nosso professor, e ele gosta de quê, gente? De comida. E o que melhor pra representar isso do que uma bolsa do iFood? E eu peguei, gente, uma caixa nesse formato aqui, que é bem parecido com aquelas mochilas que os motoboys usam, só que agora eu preciso encapar ela de vermelho. Então eu vou dar uma olhadinha lá no Moxarifado. Nessa parte aqui da Elo, gente, temos bastante material, bastante papel. Eu já até encontrei um papel contact aqui, que vai ser perfeito pra lotar a minha caixa. E eu também achei, gente, alguns panos de cetim vermelhos pra eu dar um tchanzinho a mais, né? Já colei algumas partes, gente, e eu acho que tá ficando assim, perfeito. Com a minha caixa pronta, gente, eu tô finalizando aqui, só tô colando as alças. E agora eu posso ir pra parte da decoração. Eu decidi fazer uma mochila maluca da NASA e simplesmente vou tentar reproduzir mais ou menos isso aqui. Consegui encontrar aqui na casa essa caixa de papelão que eu acho que vai ser o tamanho ideal pra nossa mochila maluca. Aqui na oficina da casa tinha dois materiais importantes que eu ia precisar, que é simplesmente uma tinta spray prata e esse sifão que tinha lá na mochila que eu vi de referência, que eu acho que vai ajudar bastante também. Aqui no almoxerifado eu peguei também algumas fitas coloridas que são das cores da NASA e alguns papéis coloridos também pra fazer aquele foguinho, e esse aqui que vai servir pra revestir o nosso papelão. E como eu não achei garrafa PET vazia, eu vou ter que beber o resto desse refrigerante pra usar ela. Peguei esse tripézinho que tava parado aqui na minha casa e ele que vai ser a garra que a gente vai simular que vai pegar os nossos labubus. Então a minha ideia vai ser prender ele meio que aqui em cima desse jeito. Além disso, eu vou pegar essa cinta com algumas presilhas pra prender e ser uma espécie de alça. E pra dar um charme especial, eu vou personalizar ela toda de preto. Isso aqui mesmo é um papel adesivo e eu acho que vai ser perfeito pra poder personalizar completamente a nossa máquina. Pra decoração, gente, eu tô olhando aqui no aplicativo e eu decidi que eu vou pedir algumas coisas do McDonald's. Esperei um pouquinho, gente, mas finalmente o meu pedido chegou. Então agora é só pegar. Obrigada, viu? Desse jeito eu acho que minha mochila vai ficar perfeita. Olha só pra isso, galera. Acabei aqui de finalizar a minha mochila. Coloquei todos os detalhes de McDonald's e eu acho assim que não vai ter como o Biel não gostar dessa mochila. Agora vamos ver se ela vai passar em resistência e volume. Deu um pouco de trabalho, na verdade deu muito trabalho, mas a minha mochila maluca está totalmente finalizada. E eu fui pegando alguns outros materiais e, mano, ficou muito melhor daquela foto que eu mostrei pra vocês de referência. E olha só, inclusive, eu até coloquei um botãozinho que estava perdido pela casa aqui que acende, mano. Aquele papel colorido, eu fiz ele aqui como se fosse um fogo soltando da nossa garrafa PET. Aquele tubo que eu peguei, eu pintei ele e fiz como se fosse um meio de comunicação da mochila. Não entendo muito, mas eu achei que ficou bonito. E claro, a nossa mochila abre e dentro dela tem bastante espaço também. Sinceramente, eu não vi a mochila dos meus amigos, mas eu tô confiante que a minha vai ganhar. Deu um pouquinho de trabalho fazer todas as personalizações que eu tava querendo, mas dá só uma olhada como a nossa mochila de labubu tá ficando. Eu colei os adesivos na lateral pra ela ficar bem bonita e o lance da nossa garra também deu muito certo. Acredito que ela tá resistente o suficiente. E pra fechar, eu só preciso agora encher isso aqui de labubus. Como eu sou um dos maiores colecionadores desses bonequinhos de todo o planeta, eu peguei alguns desses bichinhos da minha coleção e vou simplesmente jogar todos eles aqui dentro desse jeito aqui. Dessa forma, a minha mochila maluca tá pronta. Muito bem, então eu vou começar avaliando a aparência de cada uma delas. Começando com a mochila do Vini.
Vini eu achei muito interessante que ele colocou vários detalhes. Olha só, aparentemente também é um foguete, uma mochila a jato, na verdade, né? Temos aqui a luzinha. Achei um detalhe muito incrível e eu achei muito criativo. Já a mochila do Enaldinho eu tô achando muito interessante essa vending machine de Labubu, né? Uma máquina de pegar pelúcia. Tem vários detalhes, inclusive com uma alavanca muito legal. Eu gostei. Já a mochila da Jessie é uma mochila que é de entregador de comida, né? Eu achei muito legal. Vários detalhes de lanche, copo de refrigerante. Eu achei muito criativo e também gostei muito. Porém, a do Vini foi a mais bonita pra mim. Boa! Eu sabia que na aparência eu ia ganhar. Vamos então pra nossa segunda categoria, que é resistência. Vamos lá, Vini, com a sua primeira. Vamos começar com... pequei na resistência. Vamos ver o do Enaldinho. Tá achando, ó, bem resistente, hein? Vamos ver o da Jessie aqui agora. É bem grande. Ó, soltou fácil, pelo que eu tô entendendo. Aqui, ô Jessie, poderia ter caprichado um pouco mais na cola, né? Dessa forma, a mochila mais resistente é a do Enaldinho. Isso eu sabia que a minha era resistente. Vamos agora pra nossa última categoria, que é volume. Vamos ver qual mochila vai caber mais bolinhas. Uma bolinha, 2, 3, 30, 31, 60, 61, 65, 66. Tô achando que já deu aqui, ó. Encheu bastante. Foram 66 bolinhas. Agora vamos pra mochila do Enaldinho. E sinceramente, eu acho que os Labubus irão atrapalhar. 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 61, 62, 63. Eu acho que fechou em 63, ó. Tá abrindo, vou ter que tirar. 62, 61, 60. Tive que tirar algumas bolinhas. E a última mochila da Jessie. 1, 2, 31, 32, 33, 57, 58, 98. Acabaram as bolinhas. 98 e ainda cabia mais. Eu vou ter que escolher apenas uma, avaliando o conjunto completo. E apesar que a do Vini ganhou apenas da aparência, em todos os outros critérios ela ficou em segundo lugar. Então, Vini, você é o campeão dessa rodada e ganha uma estrela. Isso! Deu muito trabalho pra fazer essa mochila, mas valeu a pena. Parabéns, Vini, você mereceu. Consegui minha primeira estrela e empatei com a Jessie. Para a próxima rodada vamos fazer um desafio de coleção. Esse daqui é um dos produtos do Enaldinho que você consegue achar um chaveiro surpresa. E nesse produto você pode conseguir até 20 chaveiros colecionáveis. Vocês terão apenas 1 hora. E quem de vocês achar mais chaveiros, vence o desafio. Galera, acabei de voltar naquela loja que eu comprei meu material escolar verde. E eu lembro de ter visto as canetas que vem com chaveiro. E tem muitos aqui, mano. E eu vou levar todos, mano. E tomara que não venha muitos repetidos pra mim conseguir completar a coleção completa. Vou levar dessas daqui e vou levar um pouco dessas aqui também. Eu já tô procurando aqui, gente, em alguns corredores. Eu achei. Agora tem uma caixinha dessa aqui e 1, 2, 3 desse aqui. Eu vou levar tudo, gente, e vou caçar um canto aqui pra eu poder abrir e ver se eu dei sorte. Sinceramente, eu não vou fazer igual os meninos, que é sair loucamente procurando coisas pelo shopping. Atualmente, algumas lojas na internet entregam as encomendas muito rápido. Eu vou ver se eu compro simplesmente um lote fechado, porque assim, aumenta a minha chance de tirar menos chaveiros repetidos. E aí eu não corro risco de ficar andando de loja em loja, correndo risco de ir em alguma e o produto já ter esgotado. Não demorou muito. E dá só uma olhada nisso, galera. Acabou de chegar uma caixa fechada, apenas com as canetas e chaveiros do canal. Dá só uma olhada nisso, mano. Vamos começar abrindo aqui a nossa primeira caneta e vamos ver qual vai ser o nosso primeiro pingente surpresa. Caramba, é simplesmente uma carta dourada de óculos. Temos já o nosso primeiro pingente, então vou até marcar aqui, ó, pra não correr risco da gente ficar marcando repetido. Vamos abrir agora o nosso segundo pingente. Ah, mano, segunda caneta que a gente abre já vem o mesmo pingente. Mais um pingente, se vier outro repetido, mano, aí vem um lote bugado. Ah, não. Mais um repetido. Agora não é possível que vai vir repetido. Não é possível. Deixa eu ver. A gente tava tendo azar mesmo. Acabei de tirar simplesmente um Doritos gigante. Ainda faltam algumas canetas pra abrir, mas até agora nós já tiramos 7 pingentes diferentes. Esses aqui são os que a gente não tem e esses aqui são todos repetidos. Se eu quiser vencer essa rodada, eu não preciso completar a coleção, mas eu preciso pelo menos tirar mais coisa inédita. Vamos ver, vamos ver. Mais um pingente que a gente não tem. Qual pingente? Qual pingente? Esse aqui a gente já tem. Minha penúltima caneta. Ah, duvido, mano. Eu tô com muito azar, tô tirando muito pingente repetido. Essa aqui é a minha última caneta. Aí, Enaldinho, por favor, e... Ai, Doritos gigante. Como o Biel deu tempo pra gente, infelizmente não consegui completar a coleção. Mas eu espero pelo menos ter sido a pessoa que encontrou mais pingentes desses. Bora ver quem encontrou mais então. Gente, como vocês podem ver, eu encontrei só 3. Já eu encontrei apenas 4. No meu caso, diferente dos meninos, eu consegui encontrar simplesmente 8 chaveiros diferentes. Com isso, Enaldinho, você mereceu uma estrela.
Estão ouvindo esse som? Esse é o som do recreio. E recreio significa hora do lanche. Uma lancheira pra você, uma pra você e uma pra você. Pra esse desafio, vocês vão precisar montar a melhor lancheira possível. Vocês vão ter que tirar na sorte de qual país vai ser a comida de vocês. Eu começo e é Estados Unidos. Ai, eu não sabia que ia ter essa dinâmica. No meu caso, eu vou ter que fazer uma lancheira com comidas da Alemanha. E no meu caso será... da China. Como eu tirei a lancheira dos Estados Unidos, gente, eu resolvi dar uma pesquisada aqui na internet. E eu vi que uma das coisas mais típicas que as pessoas levam de lanche é pasta de amendoim. Para a minha primeira receita, eu peguei pão de forma, pasta de amendoim e geleia. Agora eu só preciso partir ele no meio desse jeito aqui. Até que ficou bonitinho. Eu vi também, gente, que eles costumam colocar algumas guloseimas. Por isso eu peguei cereal, biscoito e uma cenoura. Sinceramente, eu não entendo muito bem essa mistura toda, mas tomara que eu ganhe esse desafio. Eu achei aqui uma uva e eu sei, gente, que eles colocam frutas na lancheira deles. E também tem aqui um iogurte, que eu vou colocar, né? Claro. Agora, oficialmente, gente, eu vou colocar a comida aqui dentro da lancheira. E essa lancheira aqui, gente, é personalizada do Enaldinho. A frutinha aqui e o iogurte deitado desse lado. Mas eu vejo, gente, que sobrou um espaço. Então eu tô aqui pensando coisas tradicionais que eles usam. E eu pensei em uma coisa de almoço que é o mac and cheese. Então eu vou tentar fazer aqui. O meu macarrãozinho ficou pronto, gente. E como na minha vasilhinha ainda sobraram 2 espaços, eu vou colocar um pouquinho de biscoitinho bem aqui. E também alguns pedacinhos de queijo, gente, que vai ficar desse lado aqui. Assim, é um complemento pra minha vasilhinha não ficar totalmente vazia, né? Agora sim, gente, o meu lanche ficou totalmente pronto e deu certinho aqui na minha lancheira. E ainda consigo fechar com facilidade. Eu espero muito que o Biel goste do lanche dos Estados Unidos. Sinceramente, eu não faço ideia do que as crianças comem na Alemanha. Só que eu sei que tem que caber tudo dentro dessa lancheira. Pra começar, eu vou colocar um pouco de suco, porque querendo ou não, todos os lanches do planeta Terra têm que ser acompanhados de algum tipo de bebida. E eu acho que suco de laranja é meio que universal. Vou usar também essa embalagem de compartimentos para poder preencher e separar com vários tipos de comidas diferentes a minha lancheira. Vou colocar um pouquinho de salame, um pouquinho de ovo, algumas torradinhas e mais salame. Pelo menos é isso que eu tô lendo que eles comem na internet. Deixa eu encaixar aqui na minha merendeira e coube. Como eu sei que o Biel é muito exigente, eu peguei mais um compartimento e vou preencher com outras comidas que eu também li que eles comem na internet. Preparei mini espetinhos compostos por queijo, azeitona e tomate e eu vou colocar vários deles aqui dentro. Pra fechar, eu também vou fazer um mini sanduíche colocando uma mistura de todos os ingredientes que a gente já colocou na nossa merendeira, como azeitona, salames. Que não tem como o Biel achar ruim. Prontinho. Agora é só fechar. Não cabe nem mais uma mosca aqui, mas eu acho que eu finalizei a minha merendeira de comidas da Alemanha. Eu pesquisei um pouco sobre as comidas da China e aqui na despensa tem algumas comidas que já sobrou de outros vídeos que a gente precisou também. Primeiro, isso aqui eu acho que é da China. Isso aqui também é da China. Peguei na despensa também esse arroz aqui que é próprio pra fazer comidas asiáticas. Esse aqui é o resultado do nosso arroz. Se tá gostoso ou não, o importante é que tá feito. Já montei minha primeira vasilhinha, mano. Me aventurei aqui a fazer esses aperitivos chineses. E pra falar a verdade, eu não sei se tá gostoso. Mas coloquei aqui uma espécie de sushi chinês, nem sei se existe. Isso aqui também eu cozinhei, mano, e coloquei aqui junto com ovo e os tomatinhos. Confesso que eu nem sei se ovo e tomate é comido lá na China, mas não tinha mais opções e eu decidi preencher. Montei também uma outra vasilhinha com alguns aperitivos, como esses chips que eu peguei na despensa, essa batatinha e coloquei um ovo também. Pra preencher, eu vou colocar uma maçã, porque eu acredito que maçã deve ser uma fruta universal. E se tem maçã, obviamente deve ter suco de maçã na China também. A maçã, no caso, não coube. Então, vamos deixar só com suco mesmo. E está pronto a minha lancheira chinesa. Merendeiras finalizadas. Vamos começar vendo a da Jessie. E bom, pelo visto, coube tudo certinho, ficou muito bem organizado. Caramba, tem muita comida aqui, a Jessie caprichou. Vamos ver aqui primeiro. Oh, a Jessie fez uma coisa boa. Tem um mac and cheese, um queijinho, um biscoito. Essas horas que a gente vê o quão é bom ser diretor. Rapaz, com queijinho e biscoito ainda. Tô gostando da comida dos Estados Unidos. Vamos ver a merendeira chinesa do Vini. Tem um suco de maçã. Já vou começar por aqui. Muito gostoso. Que é isso? Eu acho que o Vini simplesmente jogou o negócio, tá andando. Que é isso? Bom, tem um formato de peixe.
até que é gostosinho, mas não tá me agradando muito não. É sério que o Vini fez ovo pra eu comer? Ô Vini, se fosse pra fazer dieta, eu tava em casa, né? Essa coisa andante do Vini aqui que eu não tô gostando nada. Vamos ver se é outra marmita do Vini. Ah, não. É sério que o Vini colocou tomate aqui? Bom, bora experimentar, né? Não faço ideia do que seja isso. Finalmente tem algo que eu gosto aqui, um bolinho de arroz, onigiri. Agora sim. E vamos para a merendeira alemã do Enaldinho. Gostei da organização e, pelo que eu tô observando, ele caprichou bastante. Ele me preparou um suco de laranja que com certeza deve estar uma delícia. Tá muito bom. Pelo visto, o Enaldinho fez um hambúrguer aqui, né? Mas tem azeitona, que é uma coisa que particularmente não gosto muito. Vamos ver. É relativamente bom. Temos esse espetinho de tomate, azeitona e queijo. Ainda assim não gosto de tomate. Já nessa outra marmitinha, caramba, tem um salaminho aqui gostoso. Mais salaminho, só que agora é menor. Também tem a torradinha pra poder comer. E mais uma vez ovo. Não acredito. Mas de todas, a que eu mais gostei foi dos Estados Unidos, então ponto pra Jessie. Com isso, Jessie, você acaba de ganhar mais uma estrela dourada. Na próxima rodada vamos fazer um desafio do desenho, porém vocês só poderão usar o material escolar do Enaldinho. Professor, vai ter algum tema, o desenho? Dessa vez o tema é livre, deixo com vocês e que o melhor desenho vença. Esse aqui é apenas um dos vários kits de material escolar do canal, mas esse aqui, inclusive, tem muita coisa. Dá pra fazer literalmente qualquer coisa com isso aqui. Vou começar pegando um lápis preto, e eu tava pensando, eu acho que vai ser legal desenhar algum brain hot. A minha ideia vai ser fazer a bailarina Caputina. Eu decidi fazer um desenho de Minecraft, que é um jogo que eu gosto muito. Inclusive, eu acho que eu vou desenhar o Steve, que é um dos meus personagens favoritos. Eu acho que eu vou fazer o Steve meio em 3D, tá ligado? Eu decidi que o tema do meu desenho vai ser guerreiras do K-pop. E pra isso, gente, eu já vou começar aqui desenhando a Rumi. Demorou um pouquinho, mas esse aqui é o esboço do meu desenho. Pra falar a verdade, a bailarina Caputina tá bem perfeita. O próximo passo do meu desenho vai ser contornar ela toda de preto. Dessa forma eu consigo valorizar mais todos os traços e o realce do meu desenho. Mano, deu um pouquinho de trabalho, mas olha só. Desse jeito aqui ficou o meu Steve. Sinceramente, gente, tô terminando os detalhes finais aqui. E essa personagem é cheia de características, então eu vou ter um trabalhão pra colorir. Falta só os últimos detalhes e pronto. Agora é só pintar meu desenho e a bailarina Caputina vai estar finalizada. Como todo mundo sabe, o Steve usa a camisa azul clara e a calça azul escura. E como vem alguns giz também no kit do Enaldinho, eu decidi fazer de gizmas, porque eu acho que vai dar uma coloração diferente. Ó, gente, sinceramente eu já tô ficando até cansada, porque o meu desenho é muito grande e tem muitos detalhes, mas eu acho que, sinceramente, parece que ficou perfeito, né, gente? Demorou um pouquinho, mas fala sério, mano. Esse aqui é o meu desenho finalizado e eu tenho certeza que o Biel vai dar a estrela dessa rodada pra mim. Terminei de colorir e, mano, olha só como ficou o resultado final do meu Steve. E aqui ainda no rosto, na pele, eu fiz alguns tons em degradê usando duas colorações diferentes. Não tem como o Biel não gostar desse desenho. Tempo finalizado. Vamos começar julgando o desenho do Enaldinho. E que ele usou várias cores, eu achei muito detalhado. Porém, ele não coloriu o rosto da bailarina Caputina. Poderia ter colocado um pouco mais de detalhes. Já o desenho do Vini, eu gostei que ele fez até um sombreamento e fez um colorido bem bonito na picareta de ouro do Steve. Até então é meu favorito. Já a Rumi da Jessie, eu também achei que ficou muito detalhado, ficou muito bem colorido e bem caprichado. Mas o meu desenho favorito dessa rodada, com certeza foi o do Vini. Eu sabia que meu desenho era melhor. Parabéns, Vini, você mereceu. É, Jess, empatei com você novamente. Pro nosso último desafio, vamos pro desafio da troca de material escolar. Como vocês podem ver, nós temos duas caixas aqui no estúdio. Uma caixa com material muito bom e outra caixa com material ruim. O desafio consiste em ter duas pessoas, cada uma de frente para sua caixa. Uma das pessoas vai poder ver o que tem dentro da caixa, enquanto a outra está vendada. A pessoa que está vendada vai poder escolher ficar com a caixa ou trocar com o parceiro do lado. E ganha quem tiver o melhor material escolar. Na primeira rodada, Vini, você vai poder ver a caixa e Jessie coloque a venda. Ai, eu espero que eu ganhe. Se eu fosse você, eu não trocava. Esse aqui tá muito ruim. Eu não queria trocar mesmo. Eu vou ficar com a minha. Hora de abrir as caixas. 3, 2, 1, valendo! Vini, você me enganou. Isso aqui é uma sacola de papelão. É, Jess, é um jogo de convencimento. Eu fiquei com a mochila boa. Segunda rodada, Jessie, você pode ver a caixa e Vini, coloca a venda. Tá, gente, vamos ver se eu dei sorte aqui. Nossa senhora, o que é isso? Pode tirar a venda, Vini. Então, Vini, eu fiquei muito surpresa com o que veio na minha caixa, porque veio coisas boas. Você troca ou não? Jess, pela sua reação, você não me engana, não. Eu vou manter com a minha caixa. Podem abrir as caixas em 3, 2, 1.
Mano, eu tomei a melhor decisão de não querer trocar, Jesse. E olha só o que eu tenho. Caneta do Enaldinho, estojo do Enaldinho, kit novo do Enaldinho e caneta clique que vem com chaveiro. Última rodada, Jesse. Pode se vendar? Vini, você vai abrir a caixa. Vamos ver. A caixa foi vista, Jesse pode tirar sua venda. E agora, Vini, é com você. Olha, Jesse, o que eu tenho aqui é muito ruim e nojento. Eu não acredito em você, Vini. Você tá fazendo psicologia reversa. Eu quero trocar. Tá bom, depois não fala que eu não te avisei. Vamos trocar então, já que você insiste. Essa é a sua e essa é a minha. 3, 2, 1, podem abrir as caixas. Que é isso? Isso aqui é de verdade, Vini. Que nojo! Pô, você que armou contra mim, você colocou isso aqui? Eu te avisei que o meu era uma coisa ruim e nojenta. Você não quis acreditar em mim. Já a minha caixa, mais materiais do Enaldinho e agora vários cadernos, mais estojo, kit de giz. Eu estou com um material belíssimo e completo. Esse foi o material escolar do Vini e esse foi o da Jesse. E com isso, Vini, você acabou de ganhar mais uma estrela e você também é campeão do vídeo. Eu comecei 2026 bem e com os melhores materiais escolares. Parabéns, Vini. Como aluno exemplar, esse daqui é o seu prêmio. Caraca, mano, valeu a pena ter passado por todos os desafios. E olha isso, mano, material completo. Isso aqui dá pra me estudar durante uns 5 anos. Tem a mochila nova do Enaldinho, tem a lancheira do Enaldinho, estojo do Enaldinho, vários cadernos, caderno pequeno, tem caderno do grande, tem muita coisa. Já você, Enaldinho, como prenda, terá que escrever no seu próprio caderno. Inscreva-se 50 milhões de vezes, já que é a sua meta de inscritos esse ano. Inacreditável, galera. Inscreva-se. Olha só o tanto de página de inscreva-se que eu já escrevi. E eu não escrevi nem 1 milhão de vezes ainda. Eu já vi que esse desafio vai demorar uma eternidade.